Lei da atração, cocriação da realidade, arquétipos, mas afinal, qual é o grande segredo para você poder criar a sua realidade e por que você não conseguiu fazer isso ainda? Nos próximos minutos eu vou te revelar o segredo que mudou a minha vida e vai mudar a sua vida com toda certeza se você começar a praticar hoje. Mas antes disso, eu não posso deixar de te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, porque aqui você encontra conteúdo sobre enriquecimento digital, mentalidade e espiritualidade. E tudo isso de graça. Então conto com seu apoio rumo a essa jornada ao conhecimento e à sabedoria em si. Pois bem, para você poder criar sua realidade, primeiro é necessário que você encontre a resposta daquilo que você é feito. Do que nós somos feitos? Quais são os elementos que compõem nosso corpo? Encontrando essa resposta, nós vamos conseguir achar a saída para poder atingir o poder e criar a nossa percepção de realidade. O nosso corpo ele é composto entre fogo, água, terra e ar, sendo fogo e água antagonistas de uma coisa e a terra e o ar antagonistas de outro fator. É importante dizer que essas quatro coisas, esses quatro elementos, são divisões de uma única coisa chamada energia. Um exemplo muito fácil de entender é um cubo de gelo. Um cubo de gelo, na sua materialidade, solidificado, mostra um tipo de energia. A água desse gelo, em formato líquido, mostra um outro tipo de energia. E quando você ferve com o fogo, essa mesma matéria, essa mesma energia, ela vira o ar, ela vira o vapor. Então temos aqui as três fases dessa mesma energia em vários graus diferentes de vibração. Ou seja, aquilo que podemos sentir e tocar são a energia em baixa vibração. E isso também ocorre com o nosso corpo. Aquilo que nós conseguimos tocar é a própria energia materializada. E aquilo que não conseguimos tocar com nossas mãos é o que nós chamamos de energia purificada. É a energia divina, é com essa energia que nós conseguimos moldar a nossa realidade. Agora que fizemos as divisões dos campos de energia que compõem o nosso corpo e todo o mundo em si, vamos para a parte central do vídeo. Como eu utilizo a técnica secreta para poder criar a minha realidade? E antes de eu te contar essa resposta, e se eu te dissesse que Deus está a todo momento tentando entrar dentro de você? Deus está a todo momento tentando criar a sua realidade junto com você e você não deixa. E aí você me pergunta, como assim, Igor? Isso não existe? Calma que eu vou te explicar. Lembra quando eu falei que a energia do ar é aquela energia que é purificada? Então todo o planeta Terra, que é composto de ar, é composta por essa energia que é divina, que é purificada em si. Então toda vez que você respira, você tem Deus tentando entrar dentro de você. Tanto é que a palavra espírito em hebraico se chama ar. O significado é ar, é o respirar em si. E só quem impede essa energia de entrar, infelizmente, é você que joga uma energia contrária. Pensa como se tivessem microtubos dentro do seu corpo e essa energia ela quer entrar por esse tubo a todo momento. E por conta disso, você envia uma energia contrária para impedir que ela entre. E essa energia negativa seria o que exatamente, Igor? Essa energia negativa eu chamo de ego, ou eu posso também chamar de controlador maligno. O ego é a nossa percepção de realidade, é aquilo que imaginamos que é a verdade, mas não podemos esquecer que a palavra verdade é apenas uma palavra que tenta dar um significado a uma energia. Quando achamos que sabemos a verdade, pensamos que controlamos a verdade em si. Ou seja, quando dizemos que a religião é certa, a outra é errada, quando fazemos julgamentos às outras pessoas, toda vez que tentamos fazer isso, tentamos ser o dono da verdade. Quando então não somos, porque a verdade, ela é Deus. A verdade em si, ela é uma energia. Jesus mesmo disse que ele é a verdade e a vida. E por isso Sócrates fala nos seus textos, só sei que nada sei. Ele entendeu que quanto mais ele abrisse mão de tentar tomar a verdade para si, mais conhecimento ele receberia. Sócrates entendeu um pequeno vislumbre do que é realmente toda essa Matrix. Ele entendeu que o ego de achar que sabe tudo, na verdade, seria o interruptor de todo o conhecimento e de toda a sabedoria. Então, quando você vê o Antigo Testamento e você vê aqueles profetas dizendo para os povos se arrependerem, se aquebrantarem, se humilharem, você tem a percepção que Deus é um ditador, Deus é pura raiva, é pura ira, quando na verdade Deus é puro amor, Deus é pura misericórdia, tanto que você não consegue ver a energia dele, de tão pura que é, de tão purificada que é. E Deus naquele tempo, sabendo que a única forma das pessoas em si abaixarem o ego das suas mentes e ele poder entrar e resolver tudo, seria se humilhando. Deus não se importa do ato de se humilhar em si. Ele só precisa que você baixe o seu ego da sua mente para que ele possa ali entrar e fazer maravilhas e fazer milagres. Então, quando as pessoas estão no seu leito de morte, tentando todas as maneiras para sobreviver conhecidas pelo homem, e todas dão errado,
porque ainda é o ego ali impedindo quem resolve de entrar. E no final, quando finalmente tudo deu errado, tudo acabou, só sobrou a fé, abaixou o ego e aí Deus pôde entrar e fazer vários milagres, tanto é que salva muitas vidas. Sendo que na verdade poderia ocorrer o milagre desde o começo se não fosse pelo ego, se fosse a primeira busca e a crença de que seria possível. A Bíblia, em toda a sua totalidade, a todo momento nos mostra que o grande segredo é crer naquilo que os olhos não podem ver e sentir como se já fosse real. Então Deus realizará todos os desejos do nosso coração. A própria Bíblia diz sobre cocriação da realidade. E agora, nesse momento, o ego está agitado dentro do seu corpo porque ele sabe que foi descoberto. E começa ali a vários e vários conflitos dentro de você mesmo. Mas vamos botar aqui alguns raciocínios muito lógicos para você poder aprisionar o ego na sua mente de uma vez por todas. Para pensar comigo. Você não acha que Deus sabe de todas as coisas? Ele sabe exatamente aquilo que convenceria qualquer povo e qualquer nação. Ele sabe que um árabe jamais aceitaria um judeu como Messias. Ele sabe que um indiano jamais aceitaria ali um ocidental como escolhido. Por isso ele faz todas as formas, todas as escolhas, os profetas em si, para cada povo, para cada um poder aceitar sem nenhum tipo de resistência. É muito egoísmo achar que o povo de Deus é só feito de uma nação, uma tribo, de uma religião em si, sendo que todos nós somos filhos. E ele luta para que todos nós alcancemos o objetivo final, que seria o quê? A ascensão da energia humana. Dada essa explicação, então encontramos a resposta daquilo que somos feitos e que somos aquilo que os olhos não podem ver. Feito isso, nós temos a percepção de que somos espírito, somos a energia purificada que está presa numa energia mais condensada de baixa vibração, que é o nosso corpo. Saber fazer essa separação é essencial, porque a partir de agora, quando você for respirar ou quando você for orar, você vai dizer as seguintes palavras: Deus, eu autorizo a sua entrada. Entra dentro de mim e quebra todas as barreiras do ego. Você vai simplesmente alimentar o fogo dentro de você. Assim como um vento começa a alimentar o fogo aqui fora, da mesma forma, quando você respirar, você vai alimentar o fogo dentro de você finalmente. E no fim, a natureza sempre deu os enigmas, sempre deu as respostas, nós que tínhamos ali os olhos fechados. Quase todos os filmes de super-heróis retratam a mesma história. Um cara que tinha um ego muito grande, passa por uma provação, ocorre a morte do ego e renasce como herói. Foi assim com o próprio Doutor Estranho, foi assim com o Capitão América, que foi escolhido porque tinha zero ego e puro amor. Foi assim com o Superman, que se chama Kal-El. Kal-El, em hebraico, se chama Filho dos Céus, aquele que foi enviado e para fazer a junção dos dois povos. Tudo isso foi lançado e escrito para o seu cérebro vibrar quando você assistisse, porque a sua alma sente que é a própria verdade, e a própria verdade é a própria luz. Sua luz começa a sentir dentro de você. Fazendo essa oração e meditação diariamente, você vai alimentar esse fogo de você cada vez mais e mais, e você vai se sentir conectado com Deus em sua plenitude máxima, e cada coisa que você pensar e fazer será materializada, porque você estará com a energia no seu pico máximo. Tudo que você imaginar será ali transfigurado nesse plano físico em si. As emoções, elas não podem ser tocadas nesse plano físico, muito menos palpáveis. Isso já mostra que as emoções não são desse plano físico, elas são de uma outra dimensão. Importante dizer que quando você tomar a decisão de seguir nessa jornada rumo ao fortalecimento da tua chama interior através do ar, os outros elementos, aqueles de baixa vibração, não ficarão nada felizes com isso, porque eles te têm como escravo. O elemento água, que é de baixa vibração, também conhecido como Poseidon, que contém ali o tridente, dono ali de marcas como Maserati, donos da marca do chiclete Trident em si, essa entidade em si que o próprio bilionário Jeff Epstein, aquele cara que fazia loucuras naquela ilha afastada, que tinha ali um templo para ele, esse cara não ficará nada feliz quando você começar a acender ali o seu espírito para você poder tomar posse daquilo que você é, posse dos 5 sentidos, dos 5 elementos que compõem o seu corpo. A partir do momento que você está ainda dormente, desligado, você é controlado pelas vibrações mais baixas, que são o elemento água e o elemento terra. E eles farão o máximo para que você permaneça nessa escravidão. Tanto é que em Apocalipse está escrito: e vi emergir do mar uma besta, e vi emergir da terra uma outra besta. Isso não é coincidência. Tudo isso está conectado. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Mas lembre-se, se você não tem ego, você tem o poder de criar e ser o que você quiser. Não é dinheiro, não é nada. Apenas isso pode te fazer criar a realidade que você deseja. Se tornar o Deus dos seus átomos e poder reforçar a conexão com o seu Pai,
com o nosso Pai em si. E se você quiser se aprofundar sobre cocriação da realidade, eu preparei um passo a passo sobre como você pode administrar suas emoções, quais são os exercícios que você deve fazer. Tudo isso vai te trazer ali riqueza, abundância e prosperidade. E o link está aqui na descrição. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais e compartilhar com os amigos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e esse foi o Inteligência Triunfal.